Olá, corretor. Professor Jamerson da Corretor de Treinamento. Estou aqui novamente para passar mais um vídeo. Agora vamos falar um pouquinho do nosso código de ética, né? Ou seja, você que é profissional, corretor de imóveis, você tem que entender que a partir do momento que você resolve exercer uma profissão, lá ela tem um código de ética dela e você tem que colocar em prática, tá? Não é obrigatório pelo fato que se não praticam, você não praticar. Você tem que fazer a sua parte, os outros é que tem que ter o conhecimento e o discernimento de fazer a mesma coisa. Mas a partir do momento que muitos têm as boas práticas, o bem sempre vai prevalecer o mal em determinadas atividades, tá? Então, como toda outra profissão, temos também na nossa o código de ética. Eu vou citar aqui para vocês que é a resolução do nosso sistema COFES-Cresce, é a 326/92, aprova o código de ética dos corretores de imóveis, tá? E então vamos lá, ela é de 25 de junho de 1992, tá? Código de ética profissional, artigo 1º. Este código de ética profissional tem por objetivo fixar pela qual deve se conduzir o corretor de imóveis quando no exercício profissional. Artigo 2. Os deveres dos corretores de imóveis compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo e o prestígio da sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias. Por isso, corretor de imóveis que existem as especializações, não é só o TTI. Artigo 3º. Cumpre ao corretor de imóveis em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas. 2 pontos. Primeiro, considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir práticas de atos que comprometam a sua dignidade. 2. Prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado para o sucesso de suas iniciativas, em proveito da profissão, dos profissionais e da coletividade. Por isso, corretor, que existe o conselho. Muitos pensam que os conselheiros que formam os CRESs e aqueles que formam o sistema COFES recebem salário. De forma alguma. Ali é um trabalho voluntário. Estão colocando a experiência dele em prol de uma categoria. Alguns pensam que o presidente ganha dinheiro. Não ganha. Muito menos um diretor pedagógico. Então pensem, a gente precisa respeitar os profissionais que estão à frente dessas autarquias, à frente do sistema, e estão ali voluntariamente defendendo a nossa classe. 3. Manter constante contato com o conselho respectivo, procurando aprimorar o trabalho desse órgão. Quais são os corretores que entram na profissão e acompanham todo um serviço de como funciona o CRES? É muito difícil. E CRES, pessoal, é o Conselho Regional de Corretor de Imóveis. E o COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis. 4. Zelar pela existência, fins e prestígio dos Conselhos Federal e regionais, aceitando mandatos e encargos que lhe foram confiados e cooperar com os que forem investidos em tais mandatos e encargos. É como eu falei anteriormente, precisamos respeitar aquelas pessoas que tomam a frente voluntariamente para defender a nossa classe. 5. Observar os postulados impostos por este código, exercendo seu mister com dignidade. O corretor de imóveis ele não pode se permitir a qualquer prática. Ele tem que ter dignidade dentro da sua profissão. 6. Exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e regulamentares. 7. Defender os interesses e prerrogativas profissionais e a reputação da classe. 8. Zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício da profissão. Não admita alguém falar que o corretor de imóveis ele é um oportunista, porque a sociedade tem que entender que o papel dela nessa hora é procurar profissionais credenciados. Como qualquer outra profissão, existem os bons e os maus profissionais. 9. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional, cuidando do cumprimento deste código, comunicando com discrição e fundamento aos órgãos competentes as infrações de que tiver ciência.
o melhor e maior fiscal do conselho somos nós, os próprios corretores. A sociedade precisa ser orientada, deixa isso no papel dos conselhos. Mas o corretor, nós temos que estar fiscalizando os maus profissionais e, com discrição, a gente informar ao nosso conselho, através da coordenação da fiscalização, para que ele tome as devidas providências. 10º, não se referir desairosamente sobre seus colegas, ou seja, a gente precisa respeitar uns aos outros. 11º, relacionar-se com os colegas dentro dos princípios da consideração, respeito e solidariedade, em consonância com os preceitos da harmonia da classe. 12. Coloca-se a par da legislação vigente e procurar difundi-la a fim que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. Vamos agora partir para o artigo 4. Cumpre ao corretor de imóveis em relação aos clientes. Primeiro, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecer. Por isso que a gente exige que o corretor se capacite. Segundo, apresentar ao oferecer um negócio dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente de todos os riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Aí onde entra o Código Civil Brasileiro, capítulo 13, no seu artigo 723 e parágrafo 1. Terceiro, recusar a transação que saiba ilegal, injusta e imoral. Quarto, comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a eles destinados. Ou seja, se você está fazendo uma transação junto a um proprietário, uma administração junto ao proprietário, tudo que você faz, você precisa informar ele. Quinto, prestar ao cliente quando este as solicite ou logo que concluído o negócio, contas pormenorizadas. Sexto, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão que lhe interessar pessoalmente. Sétimo, restituir ao cliente os papéis que não mais necessite. Oitavo, dar recibo das quantias que o cliente lhe pague ou entregue em qualquer título. Nono, contratar por escrito e previamente a prestação de serviços profissionais. Aí é onde muitos profissionais questionam que a exclusividade não tem como, né? O cliente não quer, o proprietário não quer, porque também a gente não sabe trabalhar. É regra, está na resolução 005/78, a necessidade e como montar uma proposta de prestação de serviço, e no seu código de ética, no artigo 4, no item 9, eu preciso ter um contrato de prestação de serviço. Eu costumo dizer aos corretores que se eu não consigo defender os meus interesses, como é que eu vou defender os interesses do cliente? Então, como é que o cliente vai exigir de mim o cumprimento do que eu ofereci? E como é que você vai se prevenir junto ao proprietário numa transação concluindo que você estava à frente? Então, esse lance do contrato de prestação de serviço, ele é inevitável. Temos os artigos, as orientações, tanto no Código de Ética como na resolução do sistema COFES-CRESSE, que é necessário a prestação de serviço. Lembre-se da responsabilidade civil. Se eu tenho responsabilidade civil, por que eu não posso ter um contrato de prestação de serviço? 10º, receber somente de uma única parte comissões ou compensações pelo serviço prestado. Salve-se para proceder de modo diverso, tiver havido consentimento de todos os interessados ou for praxe usual na jurisdição. Artigo 5º. O corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente,
a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Artigo 6º. É vedado ao corretor de imóveis: primeiro, aceitar as tarefas para as quais não esteja preparado ou que não se ajustem às disposições vigentes ou ainda que possam prestar-se à fraude. Muito cuidado. Segundo, manter a sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos em lei e em resoluções. Terceiro, promover intermediação com cobrança de overprice. Overprice é crime, não façam. Quarto, locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente. Quinto, receber comissões de desacordo com a tabela aprovada ou vantagem que não corresponda a serviços efetiva e licitamente prestados. Sexto, angariar, direta ou indiretamente, serviço de qualquer natureza com prejuízo moral ou material, ou desprestígio para o outro profissional, ou até mesmo para a classe. Sétimo, desviar por qualquer modo cliente de outro corretor. Isso é completamente fora de ética. Oitavo, deixar de atender notificações para esclarecimento, a fiscalização ou intimação para instrução de processos. Nono, a compliciar-se por qualquer forma com os que exercem legalmente atividade de transações imobiliárias. Nunca faça uma parceria com um profissional que não seja corretor de imóveis. Você está incentivando o exercício legal da profissão. Décimo, praticar quaisquer atos de concorrência desleal aos colegas. 11º, promover transações imobiliárias contra a disposição literal da lei. 12º, abandonar os negócios confiados e seus cuidados sem motivo justo e prevalência do cliente. 13º, solicitar ou receber do cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas. 14º, deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos em matéria de competência desses. 15º, aceitar a incumbência de transação que esteja entregue a outro corretor, sem dar-lhe prévio conhecimento por escrito. 16º, aceitar incumbência e transação sem contratar um corretor de imóveis que tenha que colaborar ou substituir. 17º, anunciar capciosamente. 18º, reter em suas mãos negócio, quando não tiver probabilidade de realizá-lo. 19º, utilizar sua posição para obtenção de vantagens pessoais, quando no exercício de seu cargo ou função em órgão ou entidade de classe. 20º, receber sinal nos negócios que lhe foram confiados, caso não estejam expressamente autorizados para tanto. Artigo 7º. Compete ao CRECIM, em cuja jurisdição se encontrar inscrito o corretor de imóveis, a apuração das faltas que cometer contra este código e a aplicação de penalidades previstas na legislação em vigor. Artigo 8º. Comete grave transgressão ética e o corretor de imóveis que desatender os preceitos dos artigos 3º, o seu item 1, 5, 6 e 9, artigo 4, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, no seu artigo 6º, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 e 20,
e a transgressão de natureza leve, o que se desatender os demais preceitos deste código. Então, muito cuidado, pessoal. Vê que interessante, eu chego com um cliente e digo, se eu sou regido por lei, tenho todas essas obrigações, porque eu não tenho um contrato de prestação de serviço com quem me solicita. Artigo 9º. As regras desse código obrigam aos profissionais inscritos no Conselho Regionais. E o artigo 10º, as diretorias dos Conselhos Federal e Regionais promoverão em ampla divulgação deste Código de Ética. Então, tá aí, corretor. Você precisa ter ciência do seu Código de Ética. Então, passei aqui para vocês. Espero que vocês façam bom proveito desse conteúdo e acompanhem a sua atividade como ela deve ser. Um abraço e até o próximo Corretor na Prática.